Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso sexto vídeo curto e nós vamos abordar hoje o Salmo de número 6. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, nesse salmo, para que você acompanhe essa exposição bem rápida, mas poderosa, eficaz e bendita da Santa Palavra de Deus. Salmo de número 6, diz assim o texto bíblico: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Das lágrimas o alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Você pode dar uma pausa no seu vídeo aqui agora e fazer uma oração, pedindo que Deus fale ao seu coração por meio dessa pequena exposição desse Salmo de número 6. Queridos irmãos, ainda que essa seja uma composição individual, o que tudo indica, este salmo foi escrito para a adoração coletiva, para quando o povo de Deus fosse reunir-se para adorá-lo. Existe um termo em hebraico na introdução chamado sheminit, que significa uma oitava. E ao que tudo indica, esse termo ele mostra que o salmo deveria ser acompanhado de uma oitava mais baixa, para remeter a um ambiente de solenidade, ou quem sabe fosse um salmo para ser cantado e entoado somente em vozes masculinas. Este salmo, meus queridos irmãos, exibe uma queixa do salmista ao seu Deus e um apelo que este mesmo salmista dirige ao Senhor para que o Senhor restaure a sua sorte, mude a sua sorte, ao mesmo tempo em que o salmista expressa que por meio dessa oração ele tem confiança em seu Deus em meio à angústia. A primeira divisão deste salmo está nos versículos 1 a 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abatidos. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? O salmista aqui, meus irmãos, não confessa qualquer pecado. Não há uma confissão por parte dele. O pedido pode significar que Deus não fique parado, irado, sem responder à sua oração. Ele roga, ele pede pela intervenção divina com relação ao seu caso, apesar de não ter nenhuma confissão de pecados aqui. E a extensão completa do problema do salmista nós não conhecemos. Ela não é revelada para nós. Nós não sabemos porque o salmista fala essas palavras tão fortes. Agora, o que nós sabemos bem é que tanto no corpo quanto também no seu espírito, o salmista está angustiado, ele está sofrendo, ele está profundamente atribulado. Então, a interminável questão aqui, até quando aparece? E, meus irmãos, essa expressão é uma expressão muito forte. Ela aparece na Bíblia mais de 30 vezes. Então, destas 30 vezes, 16 dessas aparições se encontram no livro dos Salmos. Em sua angústia, o salmista olha para o Senhor e pergunta: Senhor, até quando? E essa angústia ela é interrompida. Nós vamos ver que no meio do seu lamento ele para
Dizem, meus queridos irmãos, que João Calvino, durante sua dolorosa enfermidade, não pronunciou sequer uma palavra de queixa ao Senhor. Porém, ele constantemente erguia ao céu os olhos e em latim falava Usqueco Domini, que significa Senhor, até quando? Primeira divisão, irmãos, um clamor ao Deus que é gracioso, versículos de 1 a 3. A segunda divisão, meus irmãos, está nos versículos 4 a 7, onde a necessidade do salmista é descrita. Acompanhe, por favor, a leitura rápida que procederemos. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ora, meus irmãos, o salmista sente que, de alguma forma, de acordo com essa sensação, com esse sentimento, Deus está ausente. E essa parece ser uma experiência frequente dos crentes quando enfrentam momentos de angústia. E o desejo do salmista, que está expresso no versículo 4, é que Deus volte para ampará-lo, para ajudá-lo. O até quando, que nós mencionamos do versículo anterior, se torna uma súplica urgente por livramento. E a base desse livramento, meus irmãos, é o amor pactual de Deus, a graça que Deus transmite para o seu povo, o povo da sua aliança. O salmista diz que só os vivos podem testificar do poder e da graça de Deus. Tudo quanto sabemos, meus irmãos, é que as horas noturnas eram profundamente difíceis para o salmista. Isso está nos versículos 6 e 7. Ele diz: Senhor, os mortos não vão poder te louvar, as coisas estão muito difíceis para mim. E por causa dessa enfermidade física e também por causa do senso da separação de Deus, ele chorava copiosamente no seu leito, ao ponto de dizer que afogava aqui a sua cama em lágrimas. Então, o clamor a um Deus gracioso, versículos 1 e 3, e a necessidade do salmista é descrita nos versículos de número 4 a 7. E agora nós temos a terceira divisão do nosso salmo, que expressa a oração ouvida por Deus. Deus ouve a oração do salmista. Versículos 8 a 10, nós vamos ler novamente. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouve a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que há uma mudança súbita no tom do Salmo aqui no versículo de número 8, uma mudança que causa até surpresa. Isso pode indicar, meus irmãos, que o salmista chegou à compreensão, à certeza do socorro divino, ou que algum pastor ou sacerdote de sua época ministrou-lhe ao coração uma palavra de encorajamento, como o caso da palavra que Eli dirigiu a Ana lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. É bem provável, meus irmãos, que uma destas coisas tenha acontecido, ou as duas coisas, e isso conduz à triunfante declaração que nós encontramos aqui no versículo 9. E os tempos verbais aqui apresentados são importantíssimos para a nossa compreensão dessa última parte do Salmo. O Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor aceitará a minha oração. Ora, meus irmãos, o versículo final tem um tipo de música no texto hebraico em que há uma repetição de palavras e sons que serve para reforçar a mensagem. Presumivelmente, os malfeitores e seus inimigos são as mesmas pessoas e o salmista deseja vê-los envergonhados. No começo do salmo, seus ossos e a sua alma estavam perturbados. Agora, a mesma palavra no hebraico é usada aqui com relação àqueles que queriam o mal do salmista. Então, meus irmãos, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da glória de Deus, ao Deus único, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, seja a glória, a majestade, o império, a soberania de todas as horas e agora e por todos os séculos.
Que a graça do nosso Senhor, nosso Deus, e o amor do nosso Deus Pai, a graça de Jesus, as ternas consolações do Espírito estejam sobre todos vocês nesse tempo em que estamos enfrentando as nossas lutas. Faça como o salmista. Ore, busque a Deus, mesmo que esteja aparentando que Ele não está ouvindo. Ele ouve a nossa oração, Ele escuta a nossa súplica e atende ao nosso clamor. Que Deus aplique a sua santa palavra ao seu coração. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.